Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, a partir do verso de número 6 até o verso de número 20. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês, prezados irmãos, a respeito deste texto, tendo como tema os amargos frutos do pecado. Os amargos frutos do pecado. Há um texto que eu gostaria de, à guisa de introdução, compartilhar com os meus irmãos, e o texto encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículos 7 e 8. Diz o texto: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O apóstolo Paulo é extremamente contundente, refletindo, obviamente, o ensino de toda a Escritura, que nós não devemos brincar com o pecado. Por isso ele adverte: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Você pode esconder o seu pecado do outro, você pode até fingir que desconhece o seu pecado, porém a Deus, você, eu, nós não conseguimos enganar. Diante da sua face, nós não conseguimos camuflar os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, as nossas iniquidades, os nossos crimes. Porque Deus sonda o coração como ninguém mais pode fazê-lo. Por isso o apóstolo Paulo solenemente nos adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Portanto, nós devemos ser criteriosos, por assim dizer, com as sementes que nós escolhemos. E aqui é óbvio que é uma linguagem metafórica. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós praticamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós escolhemos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que está na nossa mente, que está no nosso coração e que, portanto, se faz reverberar por meio dos nossos atos. Porque aquilo que nós fizermos, daquilo nós haveremos de colher o fruto. Os que escolhem o mal, certamente colherão os frutos do mal. Os que escolhem a iniquidade, certamente colherão os frutos da iniquidade. Os que escolhem a desobediência, colherão os frutos da desobediência. Também aqueles que escolhem a obediência, o temor, a justiça, a integridade, o respeito, a retidão, haverão de colher tais frutos. No segundo caso, doces frutos, saborosos frutos, frutos que vão nos fortificar. No primeiro caso, amargos frutos, danosos frutos, prejudiciais frutos, porém reais. E ainda, meus amados irmãos, como introdução, trago aqui a palavra do apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, no versículo de número 31, quando no seu clássico sermão ali em Atenas, ele, de forma cabal, vai sentenciar: porquanto estabeleceu um dia, referindo-se a Deus, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O juízo de Deus é algo real. A sua justiça, ela é notória. Nós não podemos nos enganar, amados irmãos. Certamente que o apóstolo Paulo aqui fala de algo escatológico, fala de algo final. Mas é evidente que a justiça de Deus vai se manifestando gradativamente na nossa história, na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, na nossa vida. Tão certo como Jesus ressuscitou dos mortos, a justiça divina está estabelecida. Então nós não podemos imaginar que Deus está alheio, que Deus está indiferente, que Deus não está contemplando os atos das nações, das famílias e do indivíduo. Nós temos uma ideia equivocada, ou que Deus presta só atenção ao que acontece no macro, ou que Deus só presta atenção no que acontece no micro. Deus presta atenção no macro, no que as nações realizam. Deus atenta para o que as famílias realizam. Deus atenta para o que o indivíduo realiza. Tudo isso está claro e patente diante de Deus. O texto de Abacuque refere-se, obviamente, ao julgamento de uma nação. Mas nós não podemos perder a dimensão do particular. Não podemos nos concentrar apenas no geral, dizendo: não, Deus julgará os povos, Deus julgará as nações. E com isso, eu estarei imune, isento do escrutínio, da avaliação do próprio Deus? Em absoluto. O texto geral aqui nos mostra o que também haverá de acontecer no particular. E eu chamo a sua atenção, então, para o que está destacado aqui no texto. É verdade que os estudiosos, eles vão variar na conotação que vão apresentar para cada um dos ais. A terminologia vai mudar de comentarista para comentarista. Porém, o âmago, o cerne, a ideia central é a mesma em todos eles. E o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é como o próprio Deus, por intermédio do profeta, está elencando os pecados de uma nação. Como o próprio Deus está dando nome às obras maléficas de uma nação. Então perceba que Deus está atento. Perceba que Deus está observando. Perceba que Deus é um Deus moral e diligente. E tudo aquilo que contraria a sua vontade revelada em sua palavra, certamente sofrerá o seu juízo, a sua sanção. Não vos enganeis.
É isso que nos diz o apóstolo Paulo. O que temos aqui no texto? Cobiça, saques, avareza, violência, orgulho, sedução e idolatria. Todos estes elementos aqui estão presentes. E aqui nós temos, Apigal, a resposta de Deus ao profeta, que antes estava profundamente chocado por ser Deus santo, ou sendo Deus santo, como o seu povo estava fora do caminho traçado por Deus. E depois, o seu choque maior, como agora um povo mais perverso do que o povo de Deus poderia exercer o juízo de Deus e ele ficaria impune. Então a grande temática do profeta aqui é o pecado entre o povo de Deus e o pecado contra o povo de Deus. A resposta do Todo-Poderoso vem para acalmar o coração do profeta, dizendo que Deus julga o pecado do seu povo e Deus julga o pecado que é cometido contra o seu povo. Não é porque somos povo de Deus que estamos imunes à sua justiça, ou que não receberemos o castigo por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos deslizes, por conta das nossas transgressões, por conta da obstinação do nosso coração. Deus julga o seu povo e julga os pecados contra o seu povo. Aqui nós temos então sentenças contra um povo ímpio, perverso, maligno. E aqui então a nossa atenção deve ser redobrada para que nós não estejamos a cometer os pecados de um povo ímpio, perverso e maligno. Porque se nós, como povo de Deus, estamos a cometer os mesmos crimes que alguém que não é povo de Deus está a cometer, certamente que a nossa ação é muito mais danosa, porque nós temos conhecimento. Então é algo a ser observado profundamente. Finalizo essa sessão introdutória aqui, lembrando aos meus irmãos que a estrutura que nós temos aqui no texto, a estrutura no hebraico, ela está em forma de um canto fúnebre. O canto fúnebre tem como objetivo despertar-nos para a gravidade do que está sendo dito. Então nós temos aqui um canto fúnebre, nós vamos estudar aqui um canto fúnebre. E certamente, até por uma questão de contexto, eu não vou usar aqui a tonalidade que certamente foi usada originalmente. Porque eu não acredito, meus irmãos, que o profeta, diante do seu povo, contra a Babilônia, chegou e disse assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ai aqui trazia uma intensidade dramática para mostrar a gravidade do problema, para mostrar o real valor da questão, qual seja, que Deus não tolera o pecado, Deus não compactua com o pecado, Deus não se associa com o pecado, Deus não faz vistas grossas ao pecado. Então vejamos aqui os pecados que são elencados pelo próprio Deus, valendo-se o Senhor do profeta. Primeiro pecado aqui, nós temos o enriquecimento ilícito. Começa aqui então: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui havia uma sentença contra a Babilônia por conta da sua fúria destruidora. E na sua fúria destruidora, a nação estava se enriquecendo ilicitamente, porque ela saqueava, ela tomava
ela roubava o que não lhe pertencia, ela não tinha compaixão, ela não tinha misericórdia, e ela estava enriquecendo com o que era ilícito. E Deus então está a dizer à Babilônia que a Babilônia não iria perdurar nesse estágio, porque assim como ela estava a fazer com nações menores, outras nações fariam com ela. Aqui nós temos uma condenação clara ao enriquecimento ilícito, e nós temos visto, meus amados irmãos, em nosso país, como aqueles que ao longo de décadas enriqueceram ilicitamente, se apropriaram daquilo que não era seu, que era de outrem, e na grande maioria das vezes daquilo que era público. Como pessoas estavam estocando dinheiro em malas dentro de imóveis, imaginando que nunca seriam alcançadas, que nunca seriam atingidas, que nunca seriam descobertas, porque elas eram poderosas, elas estavam associadas com pessoas poderosas. Muita gente de peso estava envolvido e isso nunca ia dar em nada, porque durante muito tempo nunca deu em nada. E por que daria agora? Só que chega uma hora em que o cálice da ira de Deus transborda, e no momento que o cálice da ira de Deus transborda, aí todas as pessoas são alcançadas. Não importa o quanto poderosas elas se achem, não importa quantos amigos poderosos elas venham a possuir, elas são envergonhadas, elas são despojadas. Nós temos presenciado aí pelos meios de comunicação pessoas que se achavam poderosas, intocáveis, e que haviam se apropriado do patrimônio público, do patrimônio do povo, como eles estão sendo despojados, como tudo está sendo arrancado, como eles estão sendo obrigados a devolver ao patrimônio público aquilo que eles tiraram durante anos. E você pode avaliar, e como eu sei que você tem avaliado, como isso é constrangedor, como isso é humilhante. Residência sendo colocada à venda, carros sendo colocados à venda, obras de arte sendo colocadas à venda, valores em contas bancárias confiscadas. Sabe por quê? Porque o crime não compensa. Ainda quando alguém imagine que dentro de uma sociedade haja uma tolerância excessiva para com o crime, com a corrupção e o enriquecimento ilícito, chega um dia que o Deus Todo-Poderoso dá um basta e chama para o acerto de contas. A Babilônia, que havia desfrutado de tanto luxo, de tanta riqueza, vivendo em tanta opulência à base da apropriação ilícita, chegaria o dia da prestação de contas, chegaria o dia do reembolso, chegaria o dia de acertar efetivamente as contas. Isso nos chama a atenção, meus amados irmãos, para a necessidade que nós como cristãos temos de viver uma vida de integridade. Nós não podemos nos apropriar de grandes fortunas e nem podemos nos apropriar de pequenas coisas. O que não é nosso, não é nosso. Aquilo pelo qual nós não trabalhamos não nos diz respeito. Nós não podemos aceitar absolutamente nada que nos traga alguma vantagem e que decorra de uma atitude ilícita. Não importa o valor, se é grande ou se é pequeno. O que importa é que aquilo não foi conquistado com o nosso suor, e certamente aquilo está efetivamente em desrespeito à vontade de Deus. Não somente os grandes crimes, também aqueles que nós reputamos como pequenos, eles não compensam. Integridade é a palavra de ordem, e o próprio Deus haverá de exercer justiça. Segundo ai, a partir do versículo de número 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal.
vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Parece que o profeta está falando a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Agora ele está falando de um outro aspecto. Agora ele está falando de soberba, agora ele está falando de orgulho, agora ele está falando de vaidade, agora ele está falando de falsa segurança. Ele está condenando aqui a Babilônia, porque a Babilônia olhava para a sua riqueza, a Babilônia olhava para o seu potencial bélico, e ela dizia: descansa, ó minha alma, repousa tranquila, porque há abundância de bens, há abundância de proteção no braço forte do exército, das forças armadas. E isso tornava o coração da Babilônia cada vez mais orgulhoso, cada vez mais soberbo, a ponto da Babilônia adorar sua força bélica, queimar incenso à sua força bélica, porque a sua força bélica lhe garantia segurança. E nós sabemos pelo relato da Escritura que Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe àquele que coloca a sua confiança em outrem, em instituições, em bens, em patrimônio, porque bens, patrimônio, instituições, absolutamente nada pode dar garantia. No dia do acerto de contas, no dia que o império Medo-Persa bateu a porta da Babilônia, o seu exército não foi capaz, suficiente e poderoso para lhe garantir absolutamente nada. O seu exército ruiu como um castelo de cartas. Meus amados irmãos, este pecado que a Babilônia nutria, a ponto de ter os seus jardins como símbolo da sua opulência, da sua riqueza, da sua magnitude, do seu poderio, como uma das 7 maravilhas do mundo. Neste mundo em que nós vivemos, nesta sociedade na qual nós transitamos, onde o ter é mais importante que o ser, nós corremos o risco de cometer o mesmo pecado que eles. Nós cometemos o risco, ou nos propomos a viver de sorte a confiar na força do nosso braço, no poder da nossa pseudo-sabedoria, inteligência, nos nossos bens. Meus amados irmãos, isso é uma falácia, é uma loucura, porque absolutamente nada pode garantir a nossa segurança, senão o Deus Todo-Poderoso. Se Deus se opõe ao ímpio, que confia na força do seu braço, quanto mais a um filho seu. Por isso o profeta Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne a sua segurança. Não é que Deus está recriminando o fato de você poder compartilhar algo com outrem, ou até mesmo ter uma expectativa de que em algum momento você possa ser socorrido e ajudado. O que está sendo condenado é você colocar a sua confiança, a sua esperança naquele que é semelhante a você, naquele que é igual a você, naquele que é tão fraco como você, e desviar de Deus o seu olhar. Veja o que é que nós temos aqui a respeito desta questão tão importante, que vai nos mostrar quando o Senhor diz àquele que havia acumulado tanta fortuna: se nesta noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado? Para quem serás? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus estava em oposição à Babilônia, porque a Babilônia estava orgulhosa do seu poderio, estava satisfeita com a sua performance, estava encantada com o seu brilho, estava deslumbrada com o seu fulgor, e nem sabia que estava à beira do colapso. Não é à toa que a Bíblia diz que a ruína é a consequência imediata
da soberba. É a consequência imediata. Vejamos mais agora o próximo passo, agora a partir do verso de número 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Certamente, meus amados irmãos, nós podemos dizer que as botas dos soldados da Babilônia, elas foram encharcadas pelo sangue de tantos povos, porque com tamanha violência e crueldade eles marcharam, destruíram para poderem edificar o seu império. E aqui o próprio Deus está dizendo: ai daquele que edifica a cidade com o sangue e fundamenta com a iniquidade. Ai daquele. Quando nós olhamos no espectro do macro, nós podemos dizer sim, sem temor: ai deste governo venezuelano que tem exercido com tanta crueldade, tanta vileza, o mal, sobretudo com os cristãos. Ai do governo de Angola, que está perseguindo, que está oprimindo. Ai do governo da China, a China que é uma potência emergente, que se arvora já à condição de superpotência, talvez o maior mercado, certamente o maior mercado do mundo, crescendo militarmente de uma forma estrondosa. Ai dela, porque o Deus Todo-Poderoso está atento às nações. Ai da Coreia do Norte, ai destes regimes malignos, perversos, que oprimem, que saqueiam, que são violentos para impor o seu ponto de vista, e sobretudo contra a igreja. Eles não vão ficar impunes, eles não vão escapar, eles não vão encontrar uma rota de fuga. Eles haverão de lidar com o Deus Todo-Poderoso, assim como a Babilônia teve que lidar com o Deus Todo-Poderoso. Ai daqueles que oprimem, ai daqueles que se apropriam indevidamente, ai daqueles que estão tirando dos menos favorecidos o pão. Ai daqueles. Quando nós olhamos, por exemplo, o que a Arábia Saudita está fazendo, e quantas pessoas estão morrendo por conta da sua ação política, militar, por conta dos seus interesses, será que Deus não está vendo? Deus está vendo, Deus está atento, Deus está diligente, e Ele haverá de cobrar, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aí, quando nós chegamos no contexto interno, micro, nós podemos dizer: disso eu estou livre, da violência eu estou livre, disso aqui eu não vou responder. Será? Será? Quando você abre a sua boca para difamar, para caluniar, para falar mal do seu irmão, você não está praticando violência? Quando você vai disseminar discórdia, intriga, contenda, você não está praticando a violência? Muitas vezes nós ficamos olhando para os pecados dos outros e nos esquecemos dos nossos pecados. Deus condena a violência. O reformador João Calvino, interpretando o 6º mandamento, que diz: não matarás, ele dizia: todas as vezes que você vai denegrir aquele que é a imagem e semelhança do Criador, você está matando. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós praticamos violência. Nós não estamos dentro de uma contextualização como da Babilônia,
Mas nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Ai daquele, ai daquele. Mas, de 15 a 18, a próxima. O primeiro foi o enriquecimento ilícito. O segundo, a soberba, o orgulho, a vaidade e a falsa segurança. O terceiro, a violência. Tudo isso Deus está relacionando contra a Babilônia. Agora, o quarto item. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Aqui nós temos uma linguagem metafórica para descrever o trabalho que a Babilônia fazia de sedução. Ela seduzia as pequenas nações e envolvia estas pequenas nações e tiravam destas pequenas nações o direcionamento próprio, e ela mesma exercia o direcionamento. O embriagar-se aqui, embora você possa fazer uma correlação ao grande dia da destruição da Babilônia, embora você possa fazer uma correlação a uma prática, a um costume social, tem a ver com algo mais profundo, tem a ver com a perda da sobriedade, com a perda do senso, tem a ver com a perda da orientação, porque quem está embriagado não tem domínio próprio, quem está embriagado não tem senso de direção, quem está embriagado não sabe para onde vai, não tem o controle sobre si, e é disso que o texto está falando. Uma nação que está influenciando outras nações, que está corrompendo outras nações, que está seduzindo outras nações, tirando das nações todo o senso de direcionamento e implementando a sua visão para, por meio da sua visão, conduzi-las. Sim, isso aqui tem um outro aspecto, e com essa forma de sedução, as nações eram expostas a uma condição de vergonha, e como exercício do juízo de Deus, a Babilônia haveria de sorver o cálice da ira de Deus, e ela seria mais envergonhada, mais humilhada, mais vilipendiada do que ela tinha feito antes. É óbvio que nós recriminamos a embriaguez. É óbvio que nós recriminamos quem é dependente da bebida alcoólica. É óbvio que nós não podemos concordar que ninguém perca o direcionamento, que ninguém perca o norte, que ninguém perca o rumo, que ninguém perca o domínio próprio por conta da bebida alcoólica. Isso é óbvio. Mas tem muitas pessoas que estão perdendo o norte, o rumo, o senso, o direcionamento, não por conta da bebida alcoólica, mas por conta da visão mundana que este mundo tem. Tem muito cristão, inclusive, que está embriagado com a visão do mundo, que não está sóbrio, que não tem domínio próprio, que não está de acordo com as Escrituras, mas que está cambaleando por conta da influência, da visão, da cosmovisão, do pensamento, dos valores do mundo. Estão seduzidos pelo mundo, em tantos aspectos, em tantas áreas. Tem muitos cristãos que são conduzidos e orientados pela opinião pública, pela opinião da maioria, pela linha editorial da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo, da Rede Globo, de o que você quiser. Aqui eu estou fazendo apenas uma aplicação, saindo do geral e vindo para o particular. O texto está falando de uma nação que corrompe outras nações para que ela tenha a sua satisfação garantida. E aqui eu estou falando de uma cosmovisão que corrompe, inclusive dentro da igreja, e nos leva a uma posição contrária às Escrituras. E é óbvio que o autor bíblico está fazendo aqui um contraponto, né? Porque aquele que dá de beber, e a ideia é essa, ó, aqui, ó, ai daquele que dá de beber
No caso, a Babilônia, que estava exercendo isso, ela teria que sorver o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Ela dava de beber, ela seria obrigada a beber. Ela experimentaria do veneno que ela estava inoculando em outras pessoas. Por isso, o ai do profeta. E eu chamo a sua atenção que este canto fúnebre não estava sendo entoado na Babilônia. Esse canto fúnebre estava sendo entoado em Jerusalém, estava sendo entoado em Judá. Quem estava ouvindo este canto fúnebre não eram os babilônicos, eram os judeus. Caminhemos aqui para o último, a partir do versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui a idolatria da nação estava sendo publicada e censurada. A Babilônia de tantos ídolos, a Babilônia de tantos deuses, a Babilônia de tantas esculturas, esta idolatria estava sendo claramente combatida e denunciada pelo próprio Deus. E aqui agora tem uma questão importante no nosso contexto, é que nós dizemos, nós não temos ídolos. Aqui, por exemplo, não tem nenhum ídolo, nas paredes não tem. Mas e o que dizer dos que estão guardados no coração? E o que dizer daqueles que nós fabricamos, que nós idealizamos, que nós armazenamos e que se encontra no coração? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes a nossa idolatria não está em nos prostrarmos diante de um objeto mudo, mas está diante de nos curvarmos de valores, está diante de nos curvarmos a pecados, está diante de nos curvarmos a questões contrariamente opostas à palavra de Deus. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. São 5 pecados que são aqui listados e denunciados ao povo de Judá no que diz respeito ao comportamento da Babilônia. E para cada pecado, o ajuste de contas. Talvez o ouvinte original, conhecendo o poderio da Babilônia, duvidasse de que isso um dia fosse acontecer. Porém, chegou o dia do ajuste de contas, chegou o dia do acerto. Por isso o apóstolo Paulo, posteriormente refletindo o aspecto bíblico, disse: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aplicações do texto. Agora, já foram feitas algumas ao longo dos destaques. Primeira, e eu volto aqui para o versículo 4, a graça de Deus. A graça de Deus é apresentada aqui em oposição à soberba e à confiança da Babilônia no seu poder. O justo não confia na força do seu braço, o justo vive pela fé, e a fé é graça de Deus. Então o texto vai nos mostrar como Deus é gracioso para com o seu povo.
O seu povo será chamado para a prestação de contas. O seu povo será chamado para o acerto. Porém, a graça de Deus estará sempre a envolver o seu povo. Graça, maravilhosa graça, graça suficiente, graça abundante, graça que transforma o mais vil pecador e que traz aos nossos lábios um sorriso e ao nosso coração o conforto. Então lembre-se, o profeta pontua: a sentença de Deus contra a Babilônia traz uma palavra de ânimo ao coração do povo de Deus. Qual? Graça. Segundo, glória. Não a glória do Luciano, a glória de Deus. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, não há como restringir, limitar ou impossibilitar a ação de Deus. A ação de Deus está posta em contraponto ao declínio da Babilônia. Enquanto a Babilônia, que antes brilhava, agora haverá de fenecer, de murchar e de secar, o texto está dizendo que a glória de Deus haverá de se expandir em tal proporção como as águas cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E não foi diferente quando a Babilônia pereceu. Não foi diferente quando o Império Medo-Persa pereceu. Não foi diferente quando o Império Grego pereceu. Não foi diferente quando o Império Romano pereceu. Os impérios, com o seu poderio, com o seu brilho, com a sua glória, com o seu fulgor, eles surgem, alcançam o seu apogeu e depois eles murcham e desaparecem. Porém, o Deus de toda a glória continua conduzindo o seu povo em triunfo. Em meio ao silêncio, em meio à simplicidade, em meio à discrição, o povo de Deus segue caminhando. Aos olhos de um observador comum, tão pequeno, tão frágil, tão insignificante e às vezes até tão repugnante, mas nós somos o pequeno rebanho do Senhor e Ele está adiante de nós. A nossa viagem, meus amados irmãos, pode não ser tranquila, mas ela acabará bem. Guarde isso na sua mente. A nossa viagem pode não ser tranquila, mas ela acabará bem, porque é uma promessa dele. Enquanto os impérios crescem e decrescem, a glória de Deus vai se expandindo como as águas cobrem o mar. E o terceiro e último destaque é o seu poder, porque o ídolo é mudo, o ídolo é inerte, o ídolo mantém-se silente. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E certamente, meus amados irmãos, o fato do profeta Abacuque trazer esta mensagem a respeito do poder de Deus seria de grande importância, porque dentro de mais um curto período o templo seria completamente devastado e nem o seu fundamento mais haveria de existir. Porém o profeta vai sentenciar: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Agora veja só o contraponto. O ídolo é mudo, o ídolo é inerte, o ídolo permanece imóvel. Mas aqui o profeta diz o seguinte: diante de Deus, cale-se toda a terra. É o contrário. O homem busca o ídolo não responde.
Mas diante do Deus de toda a glória, cabe ao homem calar-se, aquietar-se e reconhecer a sua majestade. Seja Deus, meus amados irmãos, nesta noite, pelo poder do seu Espírito, trazer ao nosso coração uma dimensão mais ampla do que significa calar-se diante dele, do que significa contemplar a manifestação do seu poder e descansar na força do seu braço. Se ele for servido em nos abençoar, tirando-nos de uma percepção comum, banal, para uma percepção mais profunda, certamente o nosso compromisso com ele não será o mesmo. Certamente a nossa vida não será mais a mesma. Por isso eu costumo dizer que uma das maiores bem-aventuranças que podemos usufruir é Deus tornar a sua palavra viva ao nosso coração. É Deus se agradar de nós e fazer com que esta palavra que ouvimos, ela se torne uma realidade no nosso viver. Era isso que o profeta estava dizendo ao seu povo: há esperança, porque o Deus a quem servimos é o Deus de toda graça, é o Deus de toda glória e é o Deus de todo o poder. Que Ele nos abençoe. Amém.